Oi! Hoje eu vou falar sobre o meu treinamento em New Jersey pela Au Pair Care e sobre minha primeira semana com a Host Family. Quando eu embarquei do Brasil, era segunda-feira de noite, era segunda-feira pelas 7 da noite, eu saí de Florianópolis, fui pra São Paulo. Meu voo em São Paulo era às 10 da noite, eu cheguei em New York, era às 7h30 da manhã. Eu perdi o primeiro dia de treinamento porque o meu passaporte não tinha chegado ainda. Era pra eu ter embarcado no domingo e ter começado o treinamento na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas eu só peguei treinamento na terça, quarta e quinta. Porque a sexta é sempre o dia que você vai pro seu estado, então quase nem tem treinamento. Enfim, eu perdi o primeiro dia, eu não sei o que aconteceu, não posso falar. Mas, pelo que me contaram, foi basicamente receber as meninas, organizar, colocar crachá, enfim, aquelas coisas normais que rola quando tem muita gente e você não conhece ninguém, enfim. Eu lembro que eu cheguei em New York pelas 7h30 da manhã e eu esperei o meu motorista que ia me levar até o hotel. Eu tive que ir sozinha, só com o motorista, porque eu era a única menina que tava chegando atrasada, causando. E quando eu cheguei, todo mundo, você é a Michelle, você é a Michelle, você é a Michelle, porque era a única menina que faltava no treinamento. Eu lembro que eu fiz a minha credencial rapidinho, deixei a minha mala no meu quarto, também tive um quarto só pra mim, graças a Deus, porque como eu tava atrasada, todos os quartos já estavam ocupados e eles tiveram que pegar um a mais pra mim, e aí eu fiquei acabando sozinha. Mas o que foi muito bom, porque eu gosto de ficar sozinha, então não tive problema nenhum. Eu lembro que eu me credenciei rapidinho e entrei na sala onde já estavam todas as meninas sentadas ouvindo a palestra, porque o treinamento basicamente é 4 dias em um hotel com meninas, sei lá, acho que tinha 200 ou 300 meninas de todos os países que você pode imaginar no mundo, e todas elas pra serem au pairs, todas elas na expectativa de conhecer suas host families na sexta-feira, todas elas não sabem o que vai acontecer no ano que tá pra vir. Então foi muito louco, eu fiz bastante amizade brasileira, bastante amizade francesa, algumas meninas da Alemanha. Então foi bem legal pra trocar uma experiência e basicamente você vai ficar 4 dias sentado o dia inteiro ouvindo palestra e coisas sobre o que você pode fazer com as crianças, o que você não pode, algumas regras da Au Pair Care, alguns deveres e coisas que você tem direito através do programa, enfim, aquela burocracia toda, mas também umas dicas muito valiosas. A gente teve, como se chama? Um treinamento de primeiros socorros, então a gente usou bonecos de borracha pra, como se fossem bebês e crianças, e como se alguém se afogasse, o que você deve fazer, enfim, foi bem legal. Algumas coisas me davam sono, porque era tudo em inglês, e aí você tinha que prestar o dobro da atenção, então algumas coisas eu ficava meio, principalmente depois do almoço. Mas foi super legal, porque ela pegou um hotel muito bacana, o nome é Hilton, eu acho, lá em New Jersey, e era super confortável, eles davam café da manhã e o almoço também era bem tranquilo, a janta você tinha que pagar por fora, e tinha um Starbucks dentro do hotel, que era ótimo. Eu lembro que no primeiro dia, as meninas poderiam escolher de ir ou para o Walmart, que era perto do hotel, tipo o Walmart, umas lojas perto do Walmart, que era tipo um plaza, assim, onde tem várias lojinhas. Você poderia ir pra lá e pagar $1 pelo ônibus que te levasse até lá, ou você pagava $40 pra ir pra Nova York, das 5 da tarde até as 10 da noite, e ter um tour, assim, pelos principais lugares, o Central Park, a Times Square, e a gente viu a Estátua da Liberdade, coisas assim. Eu lembro que eu paguei o tour na segunda-feira, porque eu não sabia que na quarta-feira teria outro tour. Na quarta ou na quinta? É na quarta ou na quinta, eu sei que tem 2 tours, então tipo, o primeiro eles te cobram $40 e eles falam que vai um guia turístico, enfim, o cara não para de falar o tempo inteiro, eu fiquei até meio sem saco, porque ele não parava de falar um segundo, mas eu curti porque eu conheci bastante lugares em New York, algumas coisas foi bem rapidinho, eu pretendo voltar lá pra conhecer melhor, mas
O tour da quinta-feira você acha que paga $15 e o ônibus te deixa às 6 horas da tarde na Times Square e volta pra te buscar só às 10. Então você fica livre pra ficar, tipo, 3 horas na Times Square fazendo o que você quiser. Me arrependi, porque como eu já tinha pagado de $40, eu pensei, não vou de novo, e acabei não indo no de $15, mas eu devia ter ido, porque eu acho que valeria muito mais a pena. Eu lembro que a gente pôde ficar só 1 hora na Times Square, com o tour que eu fui, e foi super rápido, a gente tava morrendo de fome, foi comer, quando viu já era, tipo, quase hora de ir embora, eu acabei conhecendo poucos lugares, e enfim, é frustrante, e eu quero voltar lá pra conhecer New York bem melhor. Então, basicamente é isso. Você vai passar uma semana com as meninas e vai ouvir muito falar sobre criança e sobre criança mimada e o que você deve fazer e trocar fralda e blá 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 blá. Vai fazer uns projetinhos bem legais pra apresentar na frente de todas. Vai entregar o seu projeto da Au Pair Care que você fez em casa enquanto você estava se preparando para o embarque. Eu falei sobre isso em outro vídeo. Você pode clicar aqui pra assistir o outro vídeo em que eu falo sobre o meu projeto. E você vai ter que entregar o projeto, elas só colam uma figurinha e o melhor projeto elas entregam, acho que um vale-compras da Starbucks ou um presente da agência. É bem tranquilo, mas eu acho legal se empenhar por ser um presente que você pode dar para sua host family mais tarde. É algo sobre você, as suas expectativas, enfim, eu acho que é bacana você caprichar nesse projeto. Na sexta-feira é o último dia do treinamento, você acorda de manhã cedo e os treinamentos são sempre super cedo, tipo das 7 ao meio-dia, você tem 20 minutos de almoço e aí volta meio-dia e meio até às 5 da tarde, todo santo dia. No dia você pode fazer o que você quiser, mas se você for sair ou alguma coisa assim, você tem que avisar as coordenadoras do lugar e tal. Eu lembro que um dia a gente foi sair com um primo de uma amiga nossa que morava lá em New Jersey e ele ia nos levar para um restaurante brasileiro, e aí a gente teve que chamar todas as coordenadoras pra avisar com que a gente estava saindo, e teve que deixar o nome do cara e o social security dele, enfim, porque, né, vai que o cara era meio sequestrador, não sei. Mas eu sei que, tipo, você pode aproveitar a noite como você quiser, desde que esteja tudo certinho e conversado e combinado com as coordenadoras que estarão no hotel. Na sexta-feira você acorda super cedo, recebe as últimas dicas a respeito do programa e vai pegar o seu voo para o seu estado. Eu lembro que a gente foi pro aeroporto de New Jersey e assim, o legal é que você acaba conhecendo as meninas que vão pro mesmo lugar que você. Então, tipo, fica um grupinho que vai pra Denver, um grupinho que vai pra Califórnia, um grupinho que vai pra não sei o quê. E aí eu acabei conhecendo francesas, colombianas e tal que vieram pra Denver também. E aí a gente pegou um ônibus do hotel até o aeroporto de New Jersey. E do aeroporto de New Jersey a gente pegou o voo aqui pra Denver. Demorou 4 horas e eu lembro que eu cheguei no final do dia cansadérrima, era tipo 5h30. E eu fiquei me perguntando se eu deveria dar um abraço, um beijo, como é que eu deveria cumprimentar os americanos. Porque eu já sabia que eles não são de abraçar nem ficar se beijando que nem brasileiro. E aí eu fiquei num dilema horrível da vida, mas na hora que eu vi eles eu não consegui pensar. Veio só a Erin e a Heloise, que é a minha aqui de menor, e ela veio com um cartaz na mão escrito Welcome to Colorado, Michelle. Eu achei muito fofinho, muito fofinho mesmo, porque ela que escreveu e colou umas figurinhas e tal, eu achei um amorzinho. E quando eu vi eles, eu só pensei em, tipo, abraçar, sabe? Tipo, sei lá, vai ser a minha família um tempão, então eu fiquei, sei lá, vou dar um abraço. E aí eu abracei minha host mom e ela, tipo, retribuiu, então foi super tranquilo. E a minha kid tava toda, tipo, feliz, assim, oi Michelle e tal. E a gente foi pro carro e o meu host dad e a neném estavam esperando no carro, ela era muito pequenininha, só tinha 1 mês. E aí ele me cumprimentou e tal, e a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu tava com fome. E eu tava morrendo de fome, porque eu tinha pegado um voo de 4 horas e eu não sabia que não ia ter comida no voo. E aí eu falei sim, que eu tava morrendo de fome. E aí a gente foi pro restaurante mexicano, enfim. Foi super divertido, a gente jantou e conversou, e eles perguntaram sobre o voo e como foi meu treinamento e tal. Eu lembro que eu passei o final de semana conhecendo Denver com eles me levaram pras montanhas pra conhecer um pouco da neve que tinha ainda nas montanhas, enfim, foi super divertido.
Uma dica minha que eu acho super importante, que eu dou pra todas as minhas amigas que vêm pros Estados Unidos com as suas host families na primeira semana você não vai ter muito bem o schedule certo, assim, porque você é nova, você não conhece as crianças e eles também não te conhecem, então eles vão meio que te experimentando. E o legal é que você passe pelo menos o dia inteiro com eles. Eu sei que é difícil, eu sei que tipo, mas vai ultrapassar mais 45 horas semanais. Ok, mas tipo, você nem trabalha direito na primeira semana, sabe? Tipo, ela começa. A host mom e o host dad, tipo, te ajudam o tempo todo, até você pegar, enfim. E o que me ajudou bastante foi passar as minhas primeiras 2 semanas com eles o tempo todo. Então eu acordava cedo, ia lá pra cima e tentava observar o que eles faziam, como eles faziam, que pão eles escolhiam no café da manhã pra dar pras meninas. E sabe, tipo, coisas, detalhes assim que você tem que ir observando, porque depois vai ser o seu trabalho fazer aquilo. Então eu lembro que eu passei as 2 primeiras semanas grudada neles e eu falei que eu realmente gostaria de ficar aquelas 2 semanas próximas pra eu pegar uma afinidade, para as meninas gostarem de mim e saberem que eu era a nova babá delas. Tem muita menina que me pergunta como é o meu schedule, como eu consigo gravar os meus vídeos e postar no meu blog e trabalhar as 45 horas por semana. Bom, então, eu trabalho 4 dias por semana. O meu dia off durante a semana, de segunda a sexta, é sempre diferente. Então, tipo, no começo do mês a host coloca no nosso calendário lá na cozinha. A gente tem um calendário onde ela coloca, em tal semana o seu dia off vai ser na quarta, em tal semana vai ser na sexta, em tal semana vai ser na terça. Porque depende muito de quando ela tem o dia off dela no trabalho. Então eu trabalho 4 dias por semana, das 6h45 da manhã, pontualmente, às 4h45 da tarde, pontualmente, direto com as 2 meninas. De manhã, a Heloise, que é a minha kid de 4 anos, ela vai pra escola, então eu levo ela às 8 horas pra escola, fica 5 minutos daqui, mas a gente vai de carro. E aí ela fica na escola das 8 ao meio-dia, e de manhã eu fico só com a neném em casa, então eu acabo lavando a roupa delas, arrumo o playroom, faço as minhas coisas, às vezes quando elas estão dormindo eu consigo andar de esteira, ou então responder e-mail, enfim. Eles são bem flexíveis, então, tipo, quando elas estão dormindo eu tenho uma câmera onde eu fico olhando se elas estão dormindo, se elas estão chorando, enfim. E aí é bem tranquilo, eu posso ficar com o meu monitor no meu quarto e aí eu fico de olho nelas, escutando elas e fazendo as minhas coisas. De manhã é bem tranquilo, só com a neném. E à tarde, a Heloise, eu busco ela ao meio-dia, a gente almoça, eu tenho que preparar o café da manhã, o almoço e os snacks, que são sempre biscoito, chips, fruta, depende da criança. E à tarde a gente brinca um pouco e ela tem a nap dela, que é de 1 hora, então ela costuma dormir das 2 às 3 e às 4h45 eu paro de trabalhar. Então, é bem tranquilo o meu schedule, eu acho bem tranquilo, eu acabo ficando com ela mesmo só umas 3 horas por dia, e ela que é mais problemática, porque ela que, tipo, já sabe falar, já sabe pedir, já sabe ser mimada, e sabe? Então é com ela que eu tenho que ficar mais ativa. A neném ainda, ela só dorme, come, e agora que tá começando a sentar e rolar e tal. É bem gostoso ver essa transição, sabe? Porque quando eu cheguei ela tinha 1 mês e agora ela já vai fazer 6. Então ela cresceu muito. É basicamente isso. Eu paro de trabalhar às 4h45 e aí eu vou pro basement. Eu tento correr durante uns 45 minutos, faço uns abdominais, alguma coisa pra me manter ativa. Isso na segunda, quarta e sexta, porque na terça e na quinta eu saio às 5h30 pra ir pra aula e volto só às 10 da noite. Então na terça e na quinta são dias bem puxados pra mim, porque eu começo às 6h45, vou até às 4h45, vou direto pra aula e volto só pra dormir. Mas na segunda, na quarta e na sexta eu acabo malhando, fazendo alguma coisa assim, janto com eles. E à noite eu faço os posts do blog, eu gravo vídeos e todas essas coisas no meu tempo off. Vou falar sobre algumas dicas de trânsito dos Estados Unidos, algumas regras, enfim, no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Curtam o vídeo se curtiram, se inscrevam no canal para me ajudar. Tchau!